Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Novamente, estamos aqui nesse domingo maravilhoso, com esse sol maravilhoso. E nós, então, iremos fazer uma reflexão. Na verdade, seriam duas reflexões. Nós estaremos falando do capítulo 4 de Mateus, não hoje, apenas dando o pontapé inicial da reflexão, e do Salmo 91. E semana que vem nós então completaríamos com o capítulo 4 de Mateus. Para iniciar o capítulo 4 de Mateus, nós estamos aqui com Jesus no deserto, na chamada tentação de Jesus. E eu vou destacar apenas um versículo, para que depois, semana que vem, nós possamos ler os 10 versículos dessa perícope. E nós vamos então depois irmos para o Salmo 91. Diz assim, Jesus, né? Respondeu-lhe, versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Jesus está respondendo uma afirmativa do inimigo, e ele responde então que não podemos tentar o Senhor seu Deus. Essa palavra, o que o inimigo está falando aqui, está também embutido no Salmo 91. Só que ele deturpa a fala, né? E Jesus então vai responder dessa maneira. Bom, então nós vamos aguardar o capítulo 4 de Mateus e para a semana que vem, para completarmos essa reflexão de hoje. Então nós vamos agora correr para o Salmo 91. Salmo 91. Eu tenho aqui uma tradução, que eu fiz uma tradução junto de algumas Bíblias, porque há algumas diferenças, mas que não perde o sentido e nos ajuda a entender melhor aqui. Eu tenho uma outra tradução aqui que vem do hebraico, e a gente vai poder então trabalhar com essas traduções para nós entendermos. Bom, Salmo 91... nós podemos nomear o Salmo, não é nem o título da Bíblia, né, da reflexão, mas do Salmo. Sobre a sombra do Altíssimo ou sob a eterna proteção de Deus. Sob a sombra do Altíssimo ou sob a eterna proteção de Deus. O que está acontecendo, na verdade, é porque falaram dessa questão nossa hoje, da pandemia, dessa situação que se apresenta não só aqui no Brasil, terrível, como também no mundo. E nós, há muitos anos que eu vejo e eu fico até assim meio constrangido, porque nós vamos em alguns locais que nós frequentamos, pode ser uma mercearia, uma farmácia, um material de construção, uma casa de tinta, ou mesmo em carro de táxi, de Uber, e está ali aberto o Salmo 91. E em casas também, eu já vi em várias casas a Bíblia, inclusive uma Bíblia grande, aberta no Salmo 91. Como se o Salmo 91 fosse um tipo de um encanto, do encantamento que livrasse aquele motorista de táxi, ou do Uber, ou a casa, ou o negócio de situações que se apresentam na vida do ser humano no mundo, tanto para quem acredita em Deus, quanto também para quem não acredita. E eu sempre achei isso um pouco folclore, um pouco inclusive de magia, né? Dentro até mesmo da estrutura dos supostos evangélicos e crentes em Deus. A abertura do Salmo 91. Então você tem lá o Salmo 91 aberto e pedindo a proteção de Deus, como se você fosse a pessoa mais justa do mundo, e você é um canalha, entendeu? Aí você tenta balancear as coisas. Então, para mim, isso aí seria uma feitiçaria evangélica. Mas o Salmo 91, ele vai nos trazer algumas informações para nós, principalmente essa questão da proteção de Deus. Então a gente vai estudar esses versículos aqui, esses 16 versículos, com o pensamento voltado para que nesse momento de situação difícil, de angústia, de tristeza, de horror, de dúvidas, de um sentimento no coração de que as coisas estão cada vez pior, mas que a gente possa compreender
Deus nunca nos prometeu, nem só aqueles que se dizem fiéis a Ele, os cristãos, Deus nunca prometeu uma vida de mar de rosa. E nós entendemos até pelo texto bíblico, pelos escritos, que Jesus sofreu. Nós entendemos também que Paulo também sofreu muito. Nós entendemos que Elias sofreu, que Isaías sofreu, que Jeremias sofreu. Então, nunca nos prometeu. Uma coisa é certa, ele prometeu que estaria conosco, mas não nos prometeu que não nos livraríamos de situações complicadas, né? Nós sabemos hoje, aqui mesmo no Brasil, e talvez até perto de você, na sua rua mesmo, possa ter gente necessitada, gente que está passando fome, gente que está desempregada, gente que não tem dinheiro para pagar a sua luz, a sua água. E, na verdade, os cristãos, eles não foram chamados para participar de política. Eles foram chamados para ajudar o próximo necessitado, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, aquele que está necessitando de alimento e outras coisas mais. Então essa é a função. Mas aqui vai nos falar o salmista. Bom, o Salmo 91, ele é escrito então com um objetivo. E talvez seja um dos objetivos que eu vou citar, era encorajar os fiéis, encorajar a comunidade dos fiéis que estavam lá em Israel, em Jerusalém, né? Então esse é um salmo para tempos de angústia, para tempos de perigo, para tempos que nós estaremos expostos ou cercados por situações que nós não temos controle, justamente talvez para um momento como esse que nós estamos passando. E nós entendemos que as questões de vírus, de peste, também sempre aconteceram. Mas isso foi sempre lá atrás, no passado, a peste bubônica, a peste negra, tudo está lá atrás, 1600, 1300, e nunca havia acontecido isso nos nossos tempos modernos, e isso veio para destabilizar realmente não só as pessoas, como as nações também. Esse salmo, então, ele é anônimo. Nós temos os salmos da Bíblia, e nós temos os salmos, que é de 1 a 150, dividido em 5 partes, em 5 blocos. E esse salmo está no 5º bloco. E alguns salmos nós temos, pela informação bíblica, não sabemos se é certo, que foram escritos por Davi, por Moisés, por Salomão, pelos filhos de Coré, pelos filhos de Coate. E esse salmo aqui, nós não temos, na verdade, aqui um autor, nós não sabemos quem é o autor. Talvez lá um fiel que estivessem, ou mesmo um religioso no templo, e ele então vai falar sobre isso. Então, mas apesar dele ser anônimo e sem um tempo específico, porque poderia se dizer que ele foi feito lá na época do Salomão, do Davi, ou mesmo depois do pós-exílio, no retorno de Israel do exílio babilônico. Então nós não temos aqui um tempo específico, mas ele é importantíssimo para ontem e para hoje. Veja bem, nós vamos entender aqui e ler, mas não ele como uma feitiçaria, não ele como um amuleto, para ser aberto, e como se ele aberto fosse nos proteger de tudo, se nós não temos um compromisso, se nós não temos um relacionamento com Deus. Bom, vamos lá então no início. O versículo 1 do capítulo 90, do Salmo 91. Aquele que habita ou que vive no esconderijo ou na habitação do Altíssimo. Que aqui no caso do hebraico nós temos aqui o que habita no esconderijo de Elion, que é o Altíssimo. Então aquele que habita no esconderijo, na habitação do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, ou de Shaddai, ou Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Isso aqui é o salmista nos chamando para nos mostrar quem é esse Deus e o que acontece com o fiel que habita nesse esconderijo do Altíssimo aqui. Nós vamos ler e depois nós vamos comentar esses dois versículos. Então nós temos aqui o versículo 2. Essa pessoa, esse fiel que habita no esconderijo do Altíssimo, né? do Shaddai, do Onipotente, diz ao Senhor. Então ele diz a Yahvé.
Aí vamos abrir a aspa daquilo que ele está dizendo. Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então esse é o salmista. Esses dois primeiros versículos são fáceis de leitura. Seria uma declaração em si mesmo, como nós vimos aqui no versículo 1. E ela é seguida de um voto de confiança. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele então diz que o Senhor é o refúgio dele, é a fortaleza dele. Tá? Assim o salmista vai declarar a própria fé dele, porque nesses dois versículos que nós temos aqui, é o salmista falando, é ele falando. Daqui a pouquinho nós vamos ver a divisão dos blocos desse salmo, e nós temos ele de 1 a 8 e de 9 a 16. E nós temos aqui, primeiro fala o salmista, os dois primeiros. Depois vai falar o salmista em relação a você e a mim. Tu, né, que vai usar o tu. E depois, no final, ele vai usar Deus, ele. Então, primeiro sou eu aqui, o salmista falando e declarando aqui o que ele está dizendo. Depois ele vai falar sobre nós. E depois ele vai falar o que Deus vai falar em relação a nós. Né? Então, é uma abertura muito eloquente aqui, né? Enriquecida pelas metáforas que está sendo ditas aqui, e a segurança também dessas metáforas, como também os nomes divinos que são relatados. Então nós temos aqui, aquele que habita e vive no esconderijo ou na habitação de Elion, do Altíssimo, e descansa à sombra do Shaddai, o Onipotente ou Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Diz ao Senhor, diz a Yahvé, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, ou meu Eloé, né? Em quem confio, em quem deposito a minha confiança. É o salmista que está ali, provavelmente dentro do templo, ou ele serve no templo, ou ele vai até o templo, ou podia ser um poeta, e ele vai então escrever esse salmo, mas ele está dizendo que, olha, uma pessoa que confia em Deus, acontece isso, e ele diz para Deus, ó, tu és o meu refúgio no momento difícil, da situação difícil, quando eu passo tribulação, quando eu passo as tempestades, e tu és a minha fortaleza, tu és o Eloé, tu és o Deus que eu confio. Né? O Deus é onde eu deposito a minha confiança. Eu não confio mais em ninguém. E infelizmente a gente hoje está difícil de nós confiarmos em alguém. Mas ele diz, é no Senhor, é no Eloé, o meu Deus, que eu deposito a minha confiança. Então nós temos aqui os versículos que são de fácil leitura. Então o Altíssimo, o Elion, que é um título, né? Nós temos aqui o Elion, o Shaddai, o Yahvé e o Eloé. O Elion, que é o Altíssimo, então ele está acima. É um título que vai reduzir as ameaças que nós sofremos ao tamanho certo que elas têm. Então, se nós podemos achar que é uma coisa estupenda, destruidora e tudo, e como ele é o Elion, ele está em cima, ele vê então que é uma coisa pequena. Mas para nós que estamos aqui enfrentando a situação, é uma coisa muito grande, né? Mas essa declaração desse salmista, ela vai nos informar que esse Altíssimo, ele está em cima e que tudo que está aqui embaixo é pequeno. Um texto bíblico nos diz que Deus olha para a terra e vê os seres humanos como formiguinha, assim como nós, né, pequenos até ou mesmo grandes, olhamos para um formigueiro e vemos as formiguinhas pequenininhas. É dessa maneira que Deus vê, né? Por mais que seja estrondoso, grandioso o nosso problema. Então, você declarando que o Elion, você habita com Elion ali no Altíssimo, que você vai descansar à sombra do Onipotente. Depois nós temos aqui o Onipotente ou mesmo o Todo-Poderoso, porque essa palavra Shaddai, na verdade, ela não tem uma tradução. Ela pode ser o Onipotente, ela pode ser o Todo-Poderoso, geralmente é o Todo-Poderoso que é traduzido nas Bíblias, e ela pode ser também uma ramificação da palavra acadiana, que significa montanha, ou mesmo, interessante, a mulher que amamenta,
né? Aquela que supre a necessidade do seu filho. Também pode ser também sair algumas traduções. Então, até hoje não se tem algo certo em relação ao Shaddai. No texto do bíblico interlinear do hebraico, o tradutor, que é o Francisco Faria, professor da Universidade Metodista, ele fez 4 volumes, muito bons os livros, ele nunca traduz o Shaddai, sempre põe como Shaddai, porque não tem tradução. E era um nome que sustentou, no caso, os patriarcas, que é revelado em Êxodo 6. Quando Deus fala com Moisés: eu me apresentei a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Agora, pelo nome de Yahvé, interessante, é o mesmo texto de Êxodo, que é o Senhor, Javé, ou Yahvé, Yot Rei Vav Rei, que é a palavra, Moisés recebe a certeza de que ele diz: eu sou o que eu sou, eu estou contigo, que também está no texto de Êxodo 3,14 lá, e no texto de Êxodo 6 também 3. Então, eu estou contigo, eu sou, estou contigo. Enquanto nós sabemos que não há tradução para esse nome de Deus Yahvé, que se perdeu no tempo. Como era proibido falar o nome de Deus, os judeus não falavam, e nessas letras que representavam o nome de Deus, eles colocaram algumas vogais e ficou como Adonai, ficou como Senhor. Então, na nossa Bíblia, sempre quando está Senhor maiúsculo aí, seria Yahvé. Então, Yahvé é o Deus que se revelou a Moisés, o grande eu sou, eu estou contigo, eu falei com você. E nós temos também o termo geral, que é Eloé, para Deus, ou El, que também é para Deus, né? Que se torna mais íntimo, né? E é acrescentado aqui um possessivo pelo autor do Salmo, que ele diz: meu Deus, né? O Eloé, o meu Deus, né? Então, quem está nessa situação, que está habitando ali, que confia, que é um fiel, ele tem esse testemunho entusiasmado dessa segurança, dessa paz, que todos aqueles que têm uma verdadeira fé no Senhor, em Deus, né, pode experimentar ao longo de suas vidas. Então, o que vive no esconderijo, na habitação de Elion, do Altíssimo, e descansa à sombra do El Shaddai, onipotente ou todo-poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Tá? Aí ele vai dizer do Senhor, eu estou repetindo aqui para ficar firmado na nossa mente: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, o meu Eloé, em quem confio, em quem deposito toda a minha confiança. Não é em política, não é em político, não é em pastor, não é em padre, não é em bispo, não é em apóstolo, não é em ninguém. Não é no seu próximo, não é no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Nós devemos então descansar, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, nosso baluarte, nosso porto seguro, nosso local bem agradável. Não é com homens, não é com seres humanos, porque o ser humano, ele é falho. Quando Jerônimo de Sarananova, ele era um tipo de um prefeito em Florença, se eu não me engano, na Itália, ele fez coisas boas para a cidade e o povo adorava o Jerônimo, né? E ele era um cara que escrevia contra os problemas dos papas, as suas orgias sexuais, a libertinagem. Ele escrevia e ia lá e jogava lá na porta do Vaticano e tal. Mas quando o Papa mandou que ele fosse enforcado, toda a cidade foi até a praça para poder cuspir nele, vaiá-lo, mas como assim, se ele era adorado? É que o Papa soltou uma ordem que quem não tivesse na praça para fazer isso contra o Jerônimo seria excomungado e não entraria no paraíso. Então nós vemos, e nós também vemos muito mais claro para nós quando Jesus ele estava com a multidão, e principalmente no domingo de Ramos, que ele entra na cidade de Jerusalém e a multidão vai aclamar a Jesus como aquele que veio em nome do Senhor. E na semana seguinte, uma semana depois, no domingo seguinte, eles estavam gritando em relação a Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Não tem ninguém nesse mundo que nós podemos confiar. Eu já, como já falei, dava aula de psicologia
e eu já vi muitos casais que por muito tempo, 10, 15, 20 anos, 30 anos casados, e quando separava, virava um horror a vida deles, né? As pessoas diziam, um ou outro, né? Eu casei foi com um demônio, não fui com meu esposo, nem com meu marido, e eu não sabia. Mas por quê? Porque a gente não conhece o próximo. Mas aqui Deus está dizendo, e o salmista está nos alertando, nos trazendo a memória de que nós podemos confiar nesse Deus aí, tá bom? Então, por quê? Porque Ele é proteção, né? E vamos então continuar. Agora muda de meu, né? Ele declarando, o salmista, que sou eu agora, ele muda para tu, para você. Então é para mim e para você, tá certo? Aí vamos lá, no texto do hebraico aqui. Deixa eu ver. Muda aqui o texto. Então, mas antes disso, nós podemos falar que essa habitação, né? Esse esconderijo, esse tabernáculo, porque um texto bíblico fala que o tabernáculo de Deus estava no nosso meio e que o Espírito de Deus tabernaculou, iria tabernacular sobre o Messias, que era Jesus. Então nós somos um tabernáculo, né? Nós também somos dito aí como um tabernáculo. Então esse tabernáculo, essa habitação, que é, na verdade, o tabernáculo onde Deus habita, que era a Arca da Aliança, no meio do povo, e depois ficou na tenda de Moisés, depois ficou na tenda de Davi, e depois no templo de Salomão. Então Deus habitava ali naquele lugar, no templo ou nas tendas. Mas o tabernáculo, a habitação preferida de Deus, é o seu coração, é o meu coração, é o coração dos humanos, né? A quem Deus vai promover a condição de filhos e filhas. Então, essa questão aqui, ele está falando aqui, talvez, eu estou dizendo, né? Ele está falando aqui do templo, aquela habitação para ele é o local que Deus habitava. E eu estou dizendo que, para mim, a preferida, o tabernáculo, a habitação preferida, é quando nós abrimos o coração e deixamos esse Deus habitar, reinar. Ele é o que ele prefere de nós, né? O templo foi um símbolo da proteção divina, né? Onde os justos naquela época achavam que iam encontrar abrigo e segurança. Então hoje eu creio que Deus quer tabernacular no seu coração. Bom, então vamos no ponto 3 em diante agora, que muda, né? Muda aqui a parte de 1 a 8. E ele te livrará. Aí, ó, já é T aqui, te livrará, né? Não é mais o salmista falando dele, é ele agora falando de relação de Deus com você e comigo. Ele te livrará do laço do passarinheiro, ou do inimigo ardiloso, e das pestes perniciosas, da peste perniciosa, ou da praga mortal. É ele com você. Aí de novo, 4. Ele te cobre com as suas penas, ou com as suas plumas, e sob suas asas você estará seguro. Sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem da mortandade ou demônio que devasta ao meio-dia. No caso aqui do demônio, isso aqui não foi acrescentado, foi colocado pelos estudiosos judeus, o demônio. E também a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, também colocou como demônio. Mas não é demônio aqui no caso aqui, né? É a mortandade, que vai devastar ao meio-dia. Tá certo? Bom, então nós temos aqui uma situação interessante. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, ou seja, de uma armadilha que é colocada para pegar passarinho, que é o laço do passarinheiro, e quando o passarinho vem, ele é preso ali, ele vai te livrar daquilo, ou podemos também dizer que seria, alguns vão interpretar, que seria um inimigo ardiloso, alguém que está querendo destruir e pegar a sua vida, e da peste perniciosa. Então ele vai detalhar para cada um de nós, cada um, que ele muda aqui, né, para você, né, você, tu agora, né, o tu vai estar no singular no trecho todo aqui, no trecho inteiro que nós vamos ler e vamos daqui a pouco terminar, vai estar o tu aí. E
ele vai, então, levar-nos a entender algumas verdades, ou aspectos da verdade que ele acaba de escrever, de delinear para nós. Então, a proteção do 3 ao 6, a proteção vai ser versátil aqui, né? A maioria destes perigos são do tipo que ferem sem ser visto, tá certo? Então, a peste, o terror que campeia na noite, então isso você não vê, mas acontece, eles são os perigos que vão vir sobre nós. Imagina cada um de nós hoje com o receio, em verdade, vou dizer, o medo, o terror, o pavor, de você contrair aí o vírus onde quer que você vá, no mercado, na farmácia, e você ali pegar um pacote, alguém que estava contaminado pegou, e você também colocar a tua mão e sem querer colocar a mão na boca, no rosto, e você ser contaminado. Todo mundo está com medo, né? Até os próprios machões que dizem que não existem a pandemia, também devem estar com medo também de pegá-la, né? Nós estamos aí ao sabor da situação aí. Então, eles não são vistos e contra esse tipo de situação, até os fortes são indefesos como os fracos nesse tipo de situação que nós não temos controle. Não sabemos se o que nós estamos colocando a mão numa maçaneta, quem anda de metrô, de ônibus aí, colocando a mão naqueles ferros, se você vai pegar, né? Então, até os fortes são indefesos como os fracos nessa situação. Então, nós, alguns, né, esses dos quais o laço do passarinheiro também, no verso 3. São metáforas, na verdade são metáforas que ele está usando, são enredos que podem complicar os nossos negócios ou comprometer a nossa lealdade. Então pode ser usado como, na verdade, como o laço passarinheiro, como uma pessoa que nos quer prejudicar. Tá bom? Nós vamos parar um pouquinho agora, para dar um tempinho de 20, 30 minutos para vocês, e nós vamos fazer um outro vídeo para completarmos aqui. Deus abençoe, até daqui a pouco.